Fala, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui e vamos continuar a falar sobre o Iluminismo. Sim, o Iluminismo. Importantíssimo, então fica ligado, tá? Volta lá na aula anterior se você não viu a primeira, para a gente poder continuar a fazer nosso bate-papo sobre o Iluminismo. E terminamos falando no vídeo passado sobre a sociedade estamental. Por mais que os burgueses eles queriam se inserir dentro dos espaços de poder, era a eles vedado esse direito. Então, se a gente não pode mudar a estrutura da sociedade, a gente derruba ela. E ponto. Vamos fazer a transformação. E o iluminismo é isto, certo? A busca pela racionalidade para poder superar esses três problemas que a gente falou na aula passada. Né? A questão do absolutismo real, da interferência da igreja e dos direitos... Direitos não, vamos chamar de privilégios, né? Do clero e da nobreza. Tá certo, pessoal? Como a gente falou, né, na aula passada, a sociedade era muito estamental. Então, a gente tem na França, da época, vamos usar como exemplo a França, a sociedade dividida em três estados. Sim, você pensa uma pirâmide social, aparece aqui, certo? Em que o primeiro estado era o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, o povão. O primeiro estado, que é o clero, e o segundo estado, que é a nobreza, não pagam impostos. Só que tem uma questão. Só quem paga imposto é o terceiro estado. E o terceiro estado tem 97% da população. Estes, todo mundo paga impostos. Incluindo, né, nesse terceiro estado, que é o resto, todo o resto. Burgueses, camponeses, comerciantes, né, artesãos, todo mundo que faz parte do restante da sociedade, está nesses 97% e não paga impostos. Simplesmente com o discurso de que o rei, né, e os seus nobres estão lá junto com os clérigos porque Deus quis que eles estivessem. Por quê? Os burgueses pensam, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais condições, eu empresto muitas vezes dinheiro a eles e eu não sou reconhecido, não posso participar da política. Isso é um absurdo. Então vamos propor ideias que permitam a gente compreender essa divisão social que ela é absurda, certo? Bom, na tela aparece para vocês nessas duas imagens que mostram duas pessoas de classes populares, certo? Carregando, certo? O clero e a nobreza nas costas. Primeiro aparece essa imagem do homem, né, carregando, obviamente, você dá para a gente ver, né, um clérigo de alta patente e um nobre. E na outra imagem que está aparecendo logo aqui em seguida, a gente tem uma mulher também fazendo esse mesmo trabalho, carregando uma clériga, uma freira, né, e uma nobreza, uma nobre. Então a gente observa como era representado na época isso. A sociedade, ela carrega o povo desses dois primeiros estados nas costas. E isso é uma coisa negativa, tá certo? Bom, como é que as ideias iluministas elas vão ser difundidas? O iluminismo ele vai precisar de um artefato, né, para poder ser vendido, as suas ideias, as suas práticas serem vendidas. A igreja tem os seus instrumentos, que é as missas, a igreja tem seus instrumentos. Perdão, a igreja tem seus instrumentos, o resfriado me pegou. A igreja tem as suas práticas, que é as missas, a Bíblia. A igreja tem suas praxes, né? Tem suas práticas. Mas não podemos esquecer que o iluminismo vai ter que bolar as estratégias dele também, para que isso possa ser levado adiante. Então, uma coisa que vai ficar muito bacana de a gente poder observar é a enciclopédia. Sim, a enciclopédia tipo Wikipédia, tipo Wikipédia. Só que na época não eletrônica, né? Ela era impressa. A enciclopédia vai ser um livro criado pelos iluministas para difusão do saber racional, para difusão de conhecimento e conceitos científicos, claro, muito ligado ao saber do momento, do século XVIII, né? E poder difundir isso para ajudar o movimento a se propagar. O que eles querem é que o movimento ele vá para frente e que mais pessoas tenham acesso a essa construção de um conhecimento, construção de um saber bolado por eles. Interessante que no movimento iluminista a gente tem a questão dessa preocupação
que os filósofos eles tinham com essa racionalização e de poder unir todo o conhecimento, era a pretensão da enciclopédia, unir todo o conhecimento já produzido pela humanidade e lançar em formato de livro. Que coisa, né? Os idealizadores dessa enciclopédia são dois filósofos, Diderot e D'Alembert. Eles são os dois responsáveis por poder liberar e construir o conhecimento da enciclopédia. E esse conhecimento ele era amplo e espalhado, sobretudo nos cafés luxuosos em Paris, onde se trocavam figurinhas, né, entre aspas, né, onde se trocavam conhecimentos, onde se trocavam saberes, se trocava todo esse tipo de coisa relativo à construção da democratização, digamos assim, entre o saber. Mas democratização entre aspas, porque eles não se preocupavam em espalhar isso para os populares, certo? Isso é uma ideologia burguesa, certo? Isso é uma ideologia burguesa. O iluminismo é uma filosofia burguesa, certo? Os pobres, eles na época, eles tinham outras preocupações, né? Outros burgueses, eles querem, sim, se inserir na política. Tanto é que o lema do iluminismo vai ser liberdade, igualdade e fraternidade, que depois vão ser utilizados também como lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Sim, lembrando sobre a Revolução Francesa, que é uma revolução que coloca, entre aspas, as ideias iluministas na prática, tá certo? Então, é um movimento revolucionário que vai ser gerado graças às ideias iluministas. Então, liberdade, igualdade e fraternidade como símbolos e lemas do iluminismo, é bom a gente lembrar que também não era liberdade, igualdade e fraternidade para todo mundo, mas entre eles, os burgueses, eles queriam liberdade política e de pensamento para poder se inserir na alta society, né, junto com nobres e os clérigos. Queriam igualdade em relação a esses dois estados também e queriam fraternidade, ser visto como irmãos, claro, por esses dois estados também, né? Já que eles têm dinheiro, eles querem se inserir no meio. Bom, o iluminismo contra o absolutismo da igreja. Vamos começar a falar sobre este ponto, certo? Específico. Sobre a questão do iluminismo contra o absolutismo e a igreja, certo? O antigo regime, o absolutismo, certo? Que é como a gente chama o absolutismo, também pode ser chamado de antigo regime, era a sociedade que ela, minha gente, celebrava essa desigualdade social. Para os iluministas, mó bacaninha que haja, aliás, perdão, entre os absolutistas, mó bacaninha que haja essa divisão social, ricos e pobres, certo? Que isso vem muito desde a época do feudalismo. Lembre-se disso, certo? Então, os iluministas, eles criticavam muito isso. Ah, porque eles queriam que todo mundo fosse igual, houvesse uma igualdade social. Não, criança, não se iluda, certo? Eles queriam, de fato, que houvesse isso, né? Porque só há ricos se houverem pobres, mas eles queriam se inserir no meio também. Por isso que eles passam a tecer altas críticas à figura do rei. O rei ele tinha todo o poder político, toda a autoridade concentrada nas suas mãos, na sua autoridade, e isso era algo muito ruim. Então, assim, todas as críticas elas passam a ser feitas à figura do rei. Isso é uma coisa que os reis, né, sobretudo os franceses, eles vão perseguir sim os filósofos iluministas, por isso muitos vão passar a escrever por pseudônimos, mas as críticas elas vão ser feitas e vão ser feitas de forma violentas, certo? Também vai ser muito criticada a questão da igreja, porque a igreja interferia em tudo. Era a igreja que legitimava as práticas reais. Era a igreja que pegava assim e dizia, olha povo, vem cá. O rei, quando chamava o rei, né? O rei ficava de frente para a população, a igreja. Tá vendo esse camarada aqui? Respeitem ele, viu? Porque foi Deus que colocou ele para reinar. Se ele está aqui reinando é porque foi Deus que colocou ele aqui. E se vocês não obedecerem a ele, vocês não estão desobedecendo só a ele, não. Está desobedecendo a ele e a Deus. Por isso que você é um herege. Não desobedeça ao rei. A figura do rei, ela é importantíssima. E o rei, claro, obviamente. Em compensação, o que ele fazia? Ele chegava à igreja, dava privilégios, dava isenção de impostos, né, como a gente está falando, ele apoiava. Então, assim, é um casamento, os dois eles estavam juntos. Por isso que os iluministas criticam a igreja também, porque a igreja legitima a desigualdade social, legitimava e legitima a desigualdade social.
A igreja ela reproduzia essas mazelas, a igreja ela criava a construção dessa narrativa que permitia as pessoas serem alienadas. E isso os filósofos iluministas eles vão bater muito, dizendo que a igreja alienava o povo, certo? Entre os que fazem críticas à igreja, a gente tem de uma forma muito violenta, o Voltaire. Sim, o filósofo Voltaire. Voltaire, ele é um cara que vai inclusive chegar a dizer assim, a gente vai falar sobre ele já já, inclusive ele vai chegar a chamar a igreja de infame. Ele vai dizer a infame, a grande infame, ligado à igreja, certo? Então assim, para a época, o cara ter uma crítica pesada dessa, de fato era algo muito conturbado, muito difícil, mas eles fazem. Tem gente que diz assim, Voltaire era ateu. Não era, nunca foi, certo? Voltaire era teísta. E já eu explico esse conceito também. Mas as críticas à instituição religiosa, lembrando que os iluministas eles nunca falaram de Deus, para quem ainda diz que é um movimento ateu, não era, certo? Eles nunca falaram de Deus, mas eles falam e muito da igreja enquanto instituição. A instituição que legitimava essas desigualdades sociais e essas mazelas sociais que não eram poucas, mas muitas, certo? Muitas mesmo. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Sobre os principais pensadores dessa corrente iluminista. Os principais caras que movem o iluminismo a pensar a construção desta racionalidade, deste pensamento, desta ideologia, desta filosofia. Os pensadores principais que permeiam a construção deste conhecimento. Há vários, certo? Há vários. Mas eu gostaria de destacar 5. São 5 muito importantes. 2 nós já falamos pela sua importância, Diderot e D'Alembert, que eles são os construtores da enciclopédia, né? Que são aquela ferramenta de difusão do conhecimento científico para a época, a enciclopédia, eles que pensam e chamam outros filósofos para escreverem artigos e verbetes e, enfim, tiveram esse papel importante. Mas desses 5, 3 eles tiveram um impacto enorme na sociedade europeia, na sociedade mundial, na sociedade, digo mais, ocidental como um todo. Muito possivelmente, talvez depois dos filósofos gregos, esses tenham sido filósofos mais falados, mais importantes do mundo contemporâneo. Não se pode não se pode negar a importância deles em momento nenhum. São 3. Montesquieu, o Barão de Montesquieu, cuja importância do seu pensamento hoje está aplicada em todos os países democráticos do mundo, certo? Todos os países democráticos ocidentais do mundo bebem no pensamento de Montesquieu, e eu já vou explicar o que é que ele pensa. A gente tem o Jean-Jacques Rousseau, certo? Rousseau, ele era um cara extremamente importante, o seu pensamento ligado à política popular, algo que de fato, sem palavras, ele é conhecido também como filósofo contratualista, né, porque ele escreve um livro chamado Contrato Social, muito bom o livro Contrato Social, que a gente já vai falar qual é. E nós temos também o Voltaire, que eu acabei de citar agora há pouco, né, como um grande crítico da igreja. O Voltaire, as críticas dele ligadas à instituição religiosa, meus bens, são pesadas, viu? E pesadas demais. Vamos lá. O Barão de Montesquieu, o primeiro, Charles Montesquieu. Se escreve Montesquieu, mas se fala Montesquieu, que ele é francês, né? Bom, Montesquieu é um cara importantíssimo, certo? Porque ele pensa a política ligada ao sistema de tripartição do poder. Conceito importantíssimo. Lembrem, anotem, memorizem, vivam, comam este conceito. Conceito de tripartição do poder. Como eu disse, hoje aplicado a todos os países democráticos do mundo ocidental. Todos, sem exceção. O poder, a questão da tripartição do poder é o seguinte: é você tirar o poder que pertencia a um único homem, no caso o rei. Ele fazia o que ele queria, ele julgava, ele criava leis, ele praticava as leis, ele fiscalizava, ele fazia tudo. O rei ele tinha todo o poder, toda a soberania nas palmas das suas mãos. É você tirar essa prerrogativa do cara e dividir em 3 esferas.
sendo elas o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Sim, executivo, legislativo e judiciário. Na nossa próxima aula, a gente continua explicando a importância disso, tá bom? Para vocês, aquele beijão, aquele abraço e tchau, tchau.